Amém? Antes do pastor Silvio, esse homem de Deus, começar, né, que o leão ruge, amém, pastor? Através da sua vida, vamos orar pela vida dele, amém? Coloque a sua mão para cá, comece a lançar palavras de vida, amém? Sobre a vida do pastor Silvio, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eis aqui o teu servo, Senhor. E essa é uma noite especial, Senhor, porque ele será um arauto. Ele há de proclamar a palavra que pode transformar o mundo, transformar a família, que é as Sagradas Escrituras. Nós oramos para que o leão ruja através da vida do pastor Silvio, que essa palavra, Deus, entre em nossos corações como o efeito de uma espada cortante, penetrando o mais íntimo do nosso ser e separando do nosso coração aquilo que não te agrada e nos levando a um posicionamento nesse tempo para a glória e para o louvor do teu nome. Nós abençoamos a vida do pastor Silvio e declaramos no nome de Jesus a unção e o poder do Espírito Santo através da sua vida nessa noite. Diga amém. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Amém, queridos. Quero, nessa noite, trazer uma palavra de Deus para nossas vidas, trazer uma palavra que vai, na verdade, edificar nossa casa, a sua casa, e vai mostrar para você o quanto você é importante no reino de Deus e o quanto o reino de Deus é importante para você. Mas, para a gente não perder tempo, eu também quero louvar a Deus por todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, por todos aqueles que estão se dedicando o seu tempo para servir o Senhor e ouvir a sua palavra. Você que está nos acompanhando nessa noite pelo Instagram, pelo Face e também pelo YouTube. Queridos, quero dizer a você que você é precioso para nossas vidas. Eu cheguei aonde eu cheguei na minha vida porque você investiu na minha vida, em oração, acreditando naquilo que Deus poderia fazer através da minha vida, na sua família, na sua casa. Mas eu quero também deixar aqui meus agradecimentos para aqueles que estão nos apoiando de fora. Tenho família lá no Paraná, um abraço para vocês, estão nos acompanhando também aqui pelo Face, também pelo YouTube, lá no Paraná, em Ponta Grossa, pessoal também de São Paulo que me conhece, que muitas vezes também dá uma pincelada, nos acompanhando, pessoal aqui, os vigilantes aqui da UFC, pessoal da Tabuba, eu quero deixar um abraço para vocês, para a Cristina, uma das pioneiras, uma remanescente ali na Tabuba com o pastor Mauro, vocês internos aí, os residentes da casa de recuperação também, quero dizer para você que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, amém? Todos aqueles, eu quero ser grato a toda a família Donai que está aqui nos acompanhando. Eu tenho esse minutinho para estar agradecendo a Deus e principalmente para minha família que está em casa, pastora Elina, Camila e o Teilo, e também meus papagaios. Quero também agradecer também ao Duque, meu cachorro, que também eu dou muita atenção para ele quando posso. Um beijo para vocês, são da minha família. Um beijão, amor. Ore por mim nessa noite, por favor. Queridos, aos pastores também dessa igreja, amém? Um abraço forte, toda a liderança, todos os membros. Vamos estar junto aqui, queridos. Eu quero que você se sinta aí na sua casa em liberdade, amém? Não se prenda, estamos aqui juntos. A motivação é a mesma, de levar a igreja a um pleno propósito, de se aperfeiçoar ao corpo de Cristo, se firmar mais ainda. Nossa motivação aqui é de nos unirmos a novos propósitos, a coisas novas. Deus nesse tempo tem mostrado a sua misericórdia, tem amado a sua igreja, tem feito grandes coisas através da sua igreja. Por que isso não aconteceu antes? Por que esse avivamento tão interessante não aconteceu antes? Ainda que por meio desta pandemia, dessas dificuldades sociais, de tudo que a sociedade vem passando e a humanidade vem passando, quero dizer para você que Deus
tem agido. Deus não esqueceu da humanidade. O que basta é o ser humano se humilhar. Se meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então eu creio que está faltando é arrependimento. Eu creio que está faltando o homem se justificar para Deus, porque os homens não têm se justificado. Eles deixaram de prestar conta, queridos, com Deus. Deram as costas para Deus. A humanidade tem feito isso, tem levado a vida como se Deus não tivesse existindo, como se não existisse a salvação, como se o evangelho não fosse importante, como se a palavra não fosse viva e eficaz, que tem o único poder e tem poder para transformar a vida de uma pessoa. Quero te dizer que por misericórdia de Deus e misericórdia dos homens, eu fui um liberto, alcançado pela sua graça. Então, eu sei o que estou falando e falo com propriedade. Amados, o que está faltando é arrependimento na humanidade. O que falta é uma justificação do homem para com Deus, porque Deus já se justificou para os homens. Agora falta os homens se justificar para Deus, prestar conta para Deus do que eles vêm cometendo com a sabedoria humana. É isso que está faltando, arrependimento, queridos. O arrependimento vai trazer a cura, vai trazer a libertação, vai trazer a salvação, vai trazer também intimidade com Deus, queridos. Amém? Então deixa eu só ler um texto para a gente agora entrar na palavra. Amado, abra a sua Bíblia, você tem tempo suficiente. Eu sei que os residentes lá do Projeto Bom Samaritano, todos eles estão com uma Bíblia na cadeira nesse momento. Todos eles estão acompanhando a palavra. Abra a sua Bíblia, queridos. Eu amo aquele lugar, eu nasci para isso, para viver esse estilo de vida, esse estilo de propósito, de servir a Deus por meio de pessoas que precisam de Deus, por meio de pessoas que se identificassem comigo, porque a Bíblia diz que nós damos fruto segundo a nossa espécie. É uma coisa interessante, queridos. Nós damos fruto segundo a nossa espécie. Então a minha espécie, eu tenho feito um bom aproveito dela, um bom proveito dela, para a glória de Deus, e de mim tem saído muitos frutos. Eu acredito que eu sou frutífero, eu profetizo isso também na igreja, eu profetizo na sua vida. Eu sou um homem abençoado, eu sou um homem feliz, mais do que feliz. Já passei por muitas tempestades, muitas delas tentaram me naufragar, fazendo com que eu não voltasse, não me firmasse de novo num propósito, mas eu creio porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele quem me fez passar por tudo isso, meu irmão. É Ele quem está fazendo você passar por muitas coisas. Primeiro nós somos treinados, primeiro nós somos provados, para depois ser aprovado. É o que Deus quer de mim e de você. Criar filhos maduros, filhos que tenham condição, personalidade, entendimento do que faz na vida, visão daquilo que Deus tem para ele pessoalmente. Muitas vezes nós estamos dando tiro para todo lado, tentando encontrar um rumo, um caminho que glorifique a Deus. Muitas vezes não é o caminho que Deus tem para nossas vidas, mas eu creio que se Deus tem algo a realizar através de você, da sua casa, da sua família, pode ter certeza, meus irmãos, que vai se cumprir. Vai se cumprir. Você está passando por prova, por luta, por dificuldade. Eu fico olhando aqui, é tão interessante que eu fico olhando aqui, eu fico vendo o nome das pessoas aqui na minha frente. Todas as cadeiras da comunidade bíblica Adonai, para evitar acúmulo de pessoas aqui dentro, foi melhor colocar o nome delas. Mas eu acredito que eu não estou pregando para os nomes que estão aqui, eu estou pregando para você que está em casa me assistindo nesse momento. Estou trazendo para você uma palavra, mas você tem um memorial aqui conosco, seu nome está aqui. É fácil de lembrar sua face, é fácil de lembrar de você, porque só de ler seu nome, eu não vou ler nome de ninguém para a gente não perder o tempo aqui, porque o mais importante é a palavra, amém? Mateus capítulo 9, abre aí a sua Bíblia, queridos, versículo 9 em diante. Quero dizer para você que também existe um tema a ser realizado nessa noite.
O tema que eu trouxe nessa noite, meus irmãos, é esse: convença a Deus por misericórdia e não por sacrifício. Convença a Deus por misericórdia e não por sacrifício, amém? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, porque nesse texto vai nos levar a esse tema, amém? Por isso que eu trouxe esse tema, para que possamos meditar junto. Capítulo 9, versículo 9 ao 13, queridos, amém? Concentra aí comigo. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu-me. Versículo 10: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se também juntamente com ele Jesus e seus discípulos. Versículo 11: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo chave, queridos. Os fariseus perguntam: por que come vosso mestre com os fariseus? Olha lá, os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Não, se você estivesse aqui, eu ia pedir para você dar uma salva de palmas bem forte. E talvez na sua casa não seja um lugar, um ambiente para você estar fazendo esse barulho nesse momento, mas no seu coração aplauda o Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra. Amados, me chamou muito a atenção essa palavra, porque mostra que Jesus, ele define essa palavra, mostrando então aos homens que o interesse dele de ser convencido por nós, por mim e por você, é que nós venhamos agir com misericórdia e não ter uma vida motivada por sacrifícios. Então aqui diz que o interesse de Deus, a única maneira de um homem poder convencer a Deus é exercendo misericórdia. Você vê que em Mateus capítulo 5, versículo 7, lá dizendo também: bem-aventurados que exercem misericórdia, que alcançarão misericórdia, que Deus terá misericórdia dele. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que exerce misericórdia, porque ele também receberá misericórdia. E misericórdia é quando ela vem de dentro para fora. Misericórdia não é quando você olha as pessoas apenas e contempla o que ela está vivendo. Não, você é um provedor do que ela vive. Você está ali para suprir as necessidades dessa pessoa, porque tudo acontece, tudo se canaliza para que eu e você venhamos ser provados, para sermos aprovados. Em que sentido, pastor? Eu acredito assim: se nós não amamos aos homens a quem nós vemos pessoalmente, se nós não somos misericordiosos às pessoas a qual Deus apresenta os problemas para nós, que está a nosso alcance, como poderemos dizer que amamos a Deus, que é Espírito, a quem não vemos? Então nós só podemos dizer que somos misericordiosos se amamos a quem vemos e não a quem não vemos. Então o nosso amor se estende nesse sentido, o nosso amor por almas, nosso amor por pessoas, nosso amor por dificuldade das pessoas, por miséria das pessoas. Nós muitas vezes não estamos sendo sensíveis suficiente, queridos, para sentir o que as pessoas estão sentindo. Nosso coração está tão duro que muitas vezes nós só damos a paz para elas e não procuramos saber o que elas estão passando.
Muitas vezes nós estamos afastando muito mais as pessoas do que atraindo para Deus as pessoas. Até porque hoje eu acho interessante que atrair pessoas para dentro do templo é uma coisa. Tu pode ver que não existe ninguém dentro do templo e a igreja continua lotada. A igreja, ela continua lotada, porque é Deus quem agrega as pessoas à igreja, não ao templo. Ao templo o convite pertence a você, pertence a mim, mas é Deus quem traz para a igreja as pessoas. Quando as pessoas são tocadas por Ele, de alguma forma, talvez por uma palavra de incentivo, uma palavra moral, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra que traz ela a refletir, a repensar que o melhor lugar é estar na casa do Senhor. Amém, queridos? Por isso eu trouxe esse tema para mim e para você. Estou na introdução ainda. Que convença a Deus por misericórdia e não por sacrifício. Então muita gente tenta nesse tempo convencer a Deus por sacrifício e não por misericórdia. Existe uma grande diferença de sacrificar e ser misericordioso. A misericórdia vai de encontro às necessidades das pessoas, e sacrificar não passa de um mero trabalho que eu faço para a obra, para exercer alguma coisa, uma função. Você lembra do tabernáculo, que lá estava quem sacrificando? Os sacerdotes, eles sacrificavam o que se trazia a eles. Então é o que eu quero lhe orientar nesta noite. Se preocupe mais em ter misericórdia do que sacrificar. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo precioso, um tempo ao qual o dom de misericórdia está sendo exercido a todo vapor. Parece uma locomotiva. A igreja hoje parece uma locomotiva de gente servindo ao Senhor. Não estou desviando nada daqui, eu estou só me alinhando naquilo que eu ouvi ontem do culto de jovens, do pessoal que estava aqui fazendo uma live. Eu me baseei naquilo, me baseei nas ministrações anteriores, que tudo está se culminando para esse sentido, de que nós estamos como igreja, como uma locomotiva, muitos colocando lenha e ela a todo vapor, exercendo esse dom. É o dom que hoje precisa prevalecer nesses dias. Muitas vezes as pessoas querem exercer outro tipo de dom, estão exigindo talvez ser isso, ser aquilo, fazer isso ou aquilo outro. Mas quero te dizer que você que quer entrar no centro da vontade de Deus, nesses dias que estamos vivendo, é algo profético, é algo que Deus mobilizou céus e terra e liberou os céus para que esse dom se manifestasse, como se um avivamento estivesse acontecendo profundamente em favor da humanidade. E em favor da humanidade tem a igreja, em favor da humanidade tem o amor de Deus, em favor da humanidade tem a sua misericórdia, que ela dura para sempre, de geração em geração. E na nossa geração, esse dom está fazendo valer a pena o que ele é, está vindo para fora, está saltando das folhas da Bíblia aquilo que estava só apenas sendo lido. Hoje eu e você estamos podendo ter sensibilidade, estamos podendo entender a miséria dos outros, estamos podendo perceber o quanto a igreja é importante no momento de lutas e de desafios pessoais das pessoas. Eu creio que o conselho ele é importante. Eu creio que uma pregação, um pregador, um profeta, um mestre, ele é importante para fazer obras, para sacrificar dentro do templo. Mas o que eu mais creio é que quando as pessoas estão exercendo o seu relacionamento com Deus em amor ao seu próximo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos pensar mais no nosso próximo, e até mais do que em nós, porque quando pensamos neles, nas misérias delas, quando intercedemos por causas, nós já somos providos e supridos para exercer a misericórdia. Eu acredito que nesses dias Deus tem causado um grande impacto
liberou uma gota da sua glória na terra, através da igreja, através de você e através de mim, nós temos uma grande responsabilidade. Ah, meu Deus. A Bíblia também diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Um coração sábio, ele tem a condição de discernir tempo e o modo de todas as coisas. E esse é o tempo da igreja discernir, de você discernir, que é o tempo de exercer misericórdia, que é o tempo de pensar no próximo, que é o tempo de alcançar o próximo, que é o tempo de se dedicar ao próximo. Você quer ver qual é o maior sacrifício que devemos fazer? É dar nossa vida em favor ao próximo. Apresentai no altar, como culto racional, vossos corpos. Então eu acredito que se nós nos apresentarmos, nós vamos ter misericórdia para exercer. É uma coisa que me vem e me chama muito a atenção nesses dias que estamos vivendo, queridos. Está me chamando muito a atenção. É isso. Abra aí em Isaías, queridos. Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías. Aleluia. Pai, eu estou para cá, aqui pertinho. Isaías, capítulo 1, versículo 17, queridos. A Bíblia toda, ela culmina nesse sentido. Pode ver que qual é o maior mandamento? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Calma aí, irmãos, estou só tentando chegar lá. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas vamos ver aqui uma coisa, que veja se não culmina tudo que eu vou falar, para vai se dirigindo para esse caminho. Isaías 1,17, meus irmãos. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. Aprendei a fazer o bem, meus irmãos. Isaías fala de justiça social. E muitas vezes nós temos dificuldade de se entender o significado de justiça social. Muitas vezes eu acredito que está dentro da nosso pequeno cérebro, que fazer justiça social é apenas estender a mão uma vez, ou por uma semana. O que não pode acabar na sua vida, que acabe tudo, menos o amor ao próximo, que acabe tudo, menos andar em misericórdia, que acabe tudo, menos continuar vivendo e exercitando isso para o resto da sua vida. Que se acabe tudo, meus irmãos, que tudo saia do nosso caminho, mas que não pare, porque eu estou preocupado, porque é como se a igreja se despertasse nesses dias, por misericórdia, apenas no tempo de pandemia, no tempo de restrição social, no tempo de dificuldade social. É como se ela não visse a hora de acabar, para ela dar uma relaxada, para ela dar uma parada, para ela dar um tempo de continuar exercendo a misericórdia. Não, meus irmãos, muitas pessoas estão com esses sentimentos, com esse pensamento de que não vê a hora de tudo isso parar. Às vezes eu fico pensando, será que vai valer a pena parar, pastor? Claro, por outros motivos sim, mas a nossa mentalidade humana, no versículo X, Silvio, não tem intenção de que pare. O Silvio não tem intenção, mas por outros motivos sim. Friso que isso não é uma coisa do meu coração diretamente, mas eu fico aqui refletindo, porque a realidade é essa. Eu converso com muitas pessoas, eu percebo assim que, rapaz, nós estamos conseguindo fazer isso, fazer aquilo. Eu vejo estampadamente a alegria na vida das pessoas, a respeito de justiça social, a respeito de missões.
tanto urbana, como internacional, como interestadual, quanto municipal, intermunicipal, as pessoas se deslocando, mobilizando os bairros. Tem muita gente sacrificando nesse tempo. É importante, não pode parar também de você sacrificar dessa maneira que eu estou colocando aqui, que é saudável. Fazer, amar ao próximo, suprir as necessidades do seu próximo. Olha, eu quero dizer a você que desde quando eu me converti, que eu conheci Jesus, irmãos, até hoje eu nunca mais voltei para casa. Eu venho trilhando um caminho de lá para cá, que eu vim parar aqui no Ceará. E eu não achei que eu ia sair daqui para ir para outro canto, não. Eu coloquei Deus à prova. E Deus, por misericórdia sua, já me abriu uma nova porta. Para exercer misericórdia, não para ter conforto. Mas, gente, como filho de Deus, nós também, Deus é misericordioso. E sempre está contigo também na obra. Por onde você pisa a planta dos pés, está ali sempre lhe refrescando, lhe suprindo, lhe provendo, por onde você passa, lhe abençoando, as portas se abrindo, até porque eu vejo que eu consigo muita coisa, sabe por quê, meu irmão? Porque o bom nome, ele é melhor do que ouro e do que prata. Aonde muitas vezes a minha fé não me leva, sabe quem me leva? A minha obediência. A minha obediência me faz andar sobre as águas. Às vezes eu olho para trás por tudo que está acontecendo, eu percebo que ele não passou de meras provas de Deus, porque Deus, ele não tenta ninguém. Deus não quer o pior dos filhos, ele quer o melhor. Deus quer o melhor para mim e para você. Eu só me preocupo para que quando acabar essa história que estamos vivendo, esse clima, essa atmosfera de situação social, que não se acabe o que está acontecendo com você. Eu me preocupo com isso. Eu quero que você deslanche, continue sendo o que você está sendo. Não mude isso, não deixe com que isso seja roubado. Não perca essa unção, essa essência de amar o próximo, de se dedicar ao próximo, de colocar seu corpo como em favor do próximo, como se lançar num altar, como se diz, apresentai vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é servir a Deus. E servir a Deus tem uma grande diferença de trabalhar para Deus. E minha preocupação também, que eu quero tirar da mente de muitas pessoas, a diferença entre uma coisa e outra, que servir a Deus, há uma grande diferença entre servir e trabalhar para Deus. Eu trabalho com meus dons pessoais, eu trabalho com meus talentos para Deus. Isso todas as denominações fazem, todos os homens fazem. Todos têm talentos, todos têm algo a apresentar de bom na sua vida. E trabalhar é muito diferente. Muitas vezes nós nos cansamos porque trabalhamos em vez de servir. Nós trabalhamos mais do que servirmos. Então há uma grande diferença entre trabalhar para Deus nesse tempo e nos tempos futuros, e de servir a Deus. Eu trouxe algumas coisas que podemos refletir juntos aqui, queridos. Eu trouxe esse tema porque eu quis completar aquilo que já vem sendo ministrado. Nós não queremos perder essa corda bamba que nós estamos atravessando. Quem lembra de uma corda bamba? Para mim é uma corda bamba, você está em cima, se equilibrando. Nós não podemos perder isso que vem acontecendo. Isso é interessante, eu tenho que chegar até lá, eu tenho que fazer minha parte. Você tem que fazer a sua parte. E Deus está usando a sua vida. Se está usando, vai usar muito mais. Eu profetizo para que você seja mais do que você tem sido, que você prospere mais do que eu, que você prospere mais do que qualquer pessoa na face da terra, que você seja abençoado em todos os sentidos, meus irmãos. O que eu me preocupo é quando tudo isso acabar. Mas eu acredito que aqueles que foram chamados para exercer misericórdia, esses vão ser firmes no caminho que eles estão trilhando, e Deus vai estar sempre com eles. Querido, eu vejo assim que, como eu comentei em Isaías 1,17,
fala assim: temos que aprender a fazer o bem. Temos que andar em caminhos retos. Guardai também, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Até as viúvas e os viúvos têm lugar no nosso coração. E nós não podemos também, meus irmãos, nos limitarmos àquilo que nós só fomos chamados muitas vezes para fazer. Eu sei o que eu faço. Eu amo trabalhar com dependentes químicos. Eu amo fazer esse tipo de trabalho para a obra de Deus. Eu amo ganhar almas nesse sentido. Eu amo garimpar na beira de um rio e dali sair pedras preciosas. Muitos casos eles vazam porque eles não eram o que eram para ser. Eu amo garimpar pessoas, garimpar vidas. Num garimpo você nem tudo é ouro. Num garimpo nem tudo é ouro. Tem areia, tem pedra, tem água, tem sujeira. E ali no meio do garimpo, meu irmão, eu tenho encontrado ouro, pedras preciosas. Eu tenho visto pessoas sendo libertas através dessa obra que está sendo realizada, do projeto Bom Samaritano, na casa de recuperação, na Tabuba. Não só na nossa, eu levo mérito a outros pastores, outras obras sociais, outros projetos, outras casas de recuperação, feminina, masculina. Eu quero incentivar a igreja a viver o que ela tem vivido nesses dias, sendo mais prestativa às necessidades dos seres humanos, sendo mais prestativa, sendo mais atenciosa às pessoas. Veja bem se não mudou dentro da tua casa muita coisa. Você não tinha tempo nem para a família. Eu falo porque eu fazia muita obra sacrificando e esquecendo que eu também tinha uma família para andar de perto. Hoje eu consigo me relacionar melhor. Tem as faíscas de família, tem os não, os sim, tem aqueles tititi de família internamente, mas faz parte de Deus estar nos unindo a um propósito de família. Eu creio nisso, pastor. Eu acho que eu melhorei mais. Eu acho que eu sou um pai diferente. Hoje eu acho que eu sou um pai diferente. Eu sou um marido diferente. Eu tenho me preocupado mais, porque eu estou conseguindo ver minha esposa, estou conseguindo ver meu filho, eu consigo ver minha filha, eu consigo ver meus animais. Então eu não quero perder essa essência. Eu queria que isso continuasse em todos os lares. Não que continuasse a pandemia, mas o que vem acontecendo, que isso permanecesse, a misericórdia, o amor, a graça de Deus, ela tem pressa. A graça de Deus tem pressa, meu irmão. A graça de Deus está com pressa. Eu sei que Deus é longânimo, é misericordioso, é paciente, mas a graça tem pressa. A graça não vê a hora de ver isso funcionando da forma correta. Os lares unidos, o coração dos filhos convertido aos pais, dos pais aos filhos. A graça está lutando para que haja esse ajustamento, esse amor ao próximo interno do nosso próprio lar. Quem é o teu próximo? Que precisa do amor, da atenção, da misericórdia. Nós não podemos limitar então os feitos que podemos realizar. Não limite os feitos que você pode realizar. Deus é contigo, Deus está contigo, Deus vai continuar usando a sua vida na limitação. Rapaz, eu estou aqui há 3 meses sem saber o que é púlpito, sem saber o que é microfone. Sabe por quê, irmão? Porque eu não brigo por isso, e não tenho inveja de quem briga, não tenho sentimentos sobre esse sentido. O que eu quero comentar aqui, não me desmerecendo, às vezes eu fico pensando, eu não fui chamado para estar aqui em cima. Eu não fui chamado, irmão, não me sinto chamado para isso que eu estou fazendo nessa noite. Mas não é possível que eu não tenha um testemunho para dar. Não é possível que eu não tenha um dia para liberar aquilo que eu aprendi no prático,
das missões, no prático da justiça social, no prático da adoração, no prático das pregações que eu faço, mano a mano, tete a tete, ganhando pessoas, aconselhando, convencendo, orando por elas, convencendo elas a buscar o Senhor, a se desviar do caminho mau e entrar no caminho reto. Não é possível que eu não tenha testemunho a dar. Então eu não brigo por isso, irmãos. Nunca vou brigar, porque eu sei o meu lugar. Agora eu reconheço o que meus irmãos carregam, o que Deus chamou eles para fazer, o que meus irmãos em Cristo carregam. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que amam fazer o que eu estou aqui fazendo nesse momento. Então quero dizer a você, muitas coisas tentam me impedir de fazer esse tipo de obra. Aqui é uma obra, aqui é um trabalho que eu estou fazendo. Eu me lembro que muitas vezes já fui impedido de chegar aqui, irmãos. Uma vez foi meu dente que eu engoli na hora de pregar. Você não sabe disso. Vou revelar para você algumas coisas que tentaram me impedir de exercer misericórdia, de continuar no propósito. Agora mesmo eu vim com uma garrafa d'água na moto, pendurada, a garrafa caiu debaixo de um carro. Aí eu parei a moto, eu falei, meu Deus, eu estou atrasado, eu vou para o culto, é eu que vou ter que pregar, eu não posso parar. Deixo a garrafa debaixo do carro, a garrafa rolou, meu irmão, podia rolar em qualquer canto, mas foi debaixo do carro. Sabe o que eu fiz? Parei a moto, brequei, se deitei no chão ali perto do pinheiro, entrei lá com as mãos, o pessoal olhando, esse cara está fazendo o que ali debaixo do carro? Para pegar uma garrafa de água, irmão. Eu falei, não vou perder minha água. Outra vez foi meu dente, eu engoli o dente, irmão, para tu ter ideia. Na hora de pregar, eu estava próximo a chegar no culto, eu estava me preparando para chegar, meu dente soltou, irmão. Aí eu engoli. Quando eu procurei, que eu fui, e faltava 15 minutos para pregar, eu falei, mas eu não vou perder essa. Eu peguei uma bacia. Olha, quando Deus quer liberar algo, irmão, então eu tenho que fazer loucuras por isso também. Peguei uma bacia, botei os dedos lá dentro, irmão. Não sinta nojo, por favor, ore por mim. Aí eu, e a mulher, o que está acontecendo? Eu falei, minha irmã, eu estou com pressa, eu estou aqui me higienizando. Aí eu meti a mão na bacia, achei meu dente, peguei uma cola, colei e joguei de volta. Me escovei, faltando mais 10 minutos para chegar. Eu falei, mas não vou perder a chance de pregar. Já engoli dente, já aconteceu isso, às vezes a gente está quase saindo de casa, a mulher da crise, os filhos da crise, o diabo se levanta. Às vezes eu peço até para outro pregar, porque às vezes não dá mesmo, mas o que eu puder fazer eu passo por cima para resolver essa causa, porque é meu dia que Deus separou para mim trazer uma palavra de incentivo para mim e para a sua vida. Vocês não acreditam nisso que eu estou falando? Se quiser mais testemunho eu tenho. Então voltando aqui, queridos, servir a Deus é diferente de trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus gera cansaço, servir a Deus gera descanso, amém? Trabalhar para Deus gera cansaço físico, esgotamento espiritual, emocional, gera conflitos, divisões, gera um monte de coisa trabalhar para Deus. Mas quando você serve a Deus, tem uma grande diferença. Você entra numa atmosfera de paz, de descanso, aonde sua saúde emocional, ela vence qualquer coisa. Então há uma diferença entre trabalhar e servir a Deus nesse sentido. O trabalhador, ele faz para quê, queridos? Para engrandecer a si mesmo. Por isso que eu digo, quando nós estamos falando do sacrifício, tem muita gente que elas preferem sacrificar do que servir, do que obedecer. Sacrificar é muito fácil, porque sacrificar é muito fácil. As pessoas levam seus sacrifícios para Deus. O problema de tudo é que as pessoas não estão entendendo que nós não vivemos mais de sacrifício, e sim da graça, e sim da misericórdia, da sua bondade, do seu amor. Então trabalhar tem uma grande diferença, porque trabalhar, as pessoas têm uma tendência, elas têm uma noção de que quanto mais eu fizer, enquanto mais eu estiver inserido, enquanto mais eu estiver, nem que seja varrendo ou sei lá, fazendo alguma coisa, ela se entende que está
servindo. Não, ela está sacrificando. Quem lembra de Marta e Maria, as duas juntas? Lembra, pastor? Quem estava servindo? Marta estava onde? Varrendo. E Maria estava aos pés. Então, servir, você entra nos pés, meu irmão. Servir, você se coloca em uma posição. Você gera uma nova postura de entendimento no seu coração. Servir sempre vai favorecer a vontade de Deus. Servir sempre vai favorecer o reino de Deus, nunca você. Quando você perceber que você está favorecendo só você, é porque você está trabalhando e não servindo. Então nós estamos num tempo muito importante, um tempo que está sendo exercido a misericórdia. É o dom que tem se manifestado profundamente. É difícil eu ver hoje, desculpe falar, não sou contra a nenhum ministério, a nenhuma igreja, a nenhum pastor, mas eu percebo que o que eu ouço falar nas igrejas é de justiça social, é de amor ao próximo, é de atenção ao necessitado. Rapaz, parece que os outros dons sumiram. O de expulsar demônio, os dons ministeriais, os dons espirituais. Parece que os outros dons não estão existindo mais. Hoje as pessoas não estão, elas preferem mais matar logo a fome da pessoa do que orar pela pessoa. Temos que cuidar, porque uma tem que andar com a outra. Mostra-te a tua obras que eu mostro a minha fé. É mais ou menos isso a Bíblia diz. Então, eu quero dizer a você que há uma grande diferença entre trabalhar e servir a Deus. Quem serve entra num período de descanso. Quem está trabalhando entra num período de desgaste. Quero que você entenda isso, que há uma grande diferença entre servir e trabalhar. Uma outra coisa que eu quero que você abra, Provérbios 21. Vamos abrir a Bíblia junto? Provérbios 21, rapidinho. Provérbios 21, queridos. Abra aí. Provérbios 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e achará a honra. Descubra a sua honra. Muita gente, muitas vezes quer ser honrado sem lutar, sem servir, quer a atenção de Deus, quer a atenção dos irmãos, quer a atenção das pessoas, sem estender uma mão. Sabe por quê? Falta misericórdia, irmão. Procure a sua honra. Eu digo assim porque eu me lembro de uma passagem. O que foi que falei aqui? 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós estamos numa corda bamba. Nós estamos passando por esse viezinho, por essa linha bem fininha, que é uma grande realidade. Rapaz, até quem não tem experiência com Deus está adorando a Deus através do seu sacrifício, claro, dando um prato de comida, dando isso, dando aquilo, servindo de uma forma ou de outra, não deixando os santos na mão, como se diz, sendo provedor de um fato ou outro, sendo bênção, sendo provisão, como Jó, que exercia misericórdia, deu o ombro, deu os braços, serviu de amuleta. Está escrito que Jó serviu de amuleta ao seu próximo. Nós precisamos ser a muleta do nosso próximo. Elas têm que se apoiar em nós. Suportai-vos uns aos outros. Suporte é isso, suporta isso. Então eu acredito que nós devemos suportar as pessoas também. Não é tolerar pessoas, é suportar as pessoas, é exercer aquilo que elas não estão exercendo. Como eu disse no começo, irmãos, interessante que fala sobre isso. É um versículo muito interessante.
procure a sua honra. Agora eu quero chegar num ponto aqui. Débora, Baraque e Sísera. Débora pega, a profetisa Débora pega, em um certo tempo, chamada por Deus, uma juíza. Não vou dizer toda a sua história, mas eu quero só definir para a gente não perder a linha aqui do pensamento. Estou falando de honra. Eu estou dizendo que muitas pessoas, às vezes elas querem ter honra. Não queira título, não queira sacrificar, não queira cargo, queira um encargo. Nós precisamos é de encargo e não de cargo. Cargo para mim não dá, eu já tenho um cargo, e meu cargo é vigilante, é técnico em reabilitação, é independente químicos formado, é teólogo, que nem exerço tanto, porque eu não tenho esse para isso, porque eu prefiro pregar e evangelizar. Então, esse sacrifício, eu trato eles com muito cuidado, mas eu trato melhor a misericórdia, porque a misericórdia ela é muito mais profunda do que qualquer coisa nessa vida. Ou seja, Deus é Espírito, e importa que os que adoram Ele, adorem o Espírito, e em Espírito e verdade, irmãos. Débora, Baraque e Sísera, os três. Sísera, comandante de um exército inimigo de Deus. O que acontece? Débora vem e chama Baraque. Baraque, traga Baraque até aqui. Baraque, pegue 10.000 homens, vá até aquele local e aguarde por ali, que chegando lá, Deus vai dar nas suas mãos a vitória dos nossos inimigos. Baraque, eu não vou não, vou nada, só vou se você for. A covardia de Baraque. Muitas vezes nós temos recuados, pessoas têm recuado, pessoas não têm exercido, e muitas vezes quer estar pelo meio, quer honra, quer ser honrado. Irmão, antes de buscar honra, busque a misericórdia, busque obedecer, busque santificar, busque servir a Deus, busque funcionar para o Senhor. Débora fala para ele: Baraque, tudo bem, eu vou com você, não tem problema, mas a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E mesmo assim ele foi, recolheu os homens, conseguiu 10.000 homens e levou para a batalha com Débora. Chega lá, eles têm a vitória que Deus permitiu que eles tivessem. O que eu quero dizer sobre isso: busque a sua honra em um bom sentido, mas nesse sentido, meu querido, muita gente está buscando honra sem merecer. Eu não mereço esse tipo de coisa. Eu mereço só viver o que Deus me chamou para viver. Eu mereço ser misericordioso. O que eu mereço é me renunciar, é ser o sacrifício no altar que o povo precisa, dar minha vida pela do povo. E isso eu faço muito bem, meu irmão. Talvez esteja faltando que Deus me leve com muita graça para fazer o que eu ainda não fiz. Se Deus me permitir, já estamos alcançando a cidade de Caucaia. Cidade de Caucaia está sendo também já orada por ela. Nós estamos orando pela cidade de Caucaia, para exercer misericórdia naquela cidade. Até meu título, para me identificar com o povo, eu tive que mudar de Fortaleza para Caucaia, por causa de um grande propósito. E eu pedi para Deus que Ele não mostrasse como ia começar esse propósito, porque se Ele mostrar, eu já posso dizer que eu desista. Eu falo assim: Senhor, não me mostre. Se o Senhor quer me usar, só me leve. Se o Senhor quer me usar, só me provê, só me supra, só me dê condições, me ajude a fazer a Tua vontade naquela terra. Eu tenho orado muito por isso. Eu tenho orado muito por isso, para exercer misericórdia por onde eu andar. Muitos nos aguardam. Amados, como eu li, e agora eu quero dizer a você: descubra a sua misericórdia. 1 João 3,17 também, queridos.
Abra aí, 1 João 3,17. Estamos aqui num tempo suficiente. Ótimo. Um tempo suficiente aqui para a gente ler 1 João 1,17. Aleluia. Abre aí. Aliás, João 1,17. 3,17, né? Exatamente. 1 João 3,17, irmãos. Eu não vim trazer uma palavra de juízo, de julgamento, de expor a sua vida. Eu vim trazer uma palavra de retidão para o nosso coração. Quem, pois, tiver bens deste mundo e vendo o seu irmão passar necessidade, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele também a caridade de Deus? Então, eu percebo que nisso, muitas vezes, encontramos esse tipo de comportamento. Quem pode fazer, não faz. Quem pode ajudar, não ajuda. Quem pode estender a mão, não estende, tendo condições. Eu entendo muitas vezes sua limitação do que você tem ou deixa de possuir. Mas eu quero lhe dizer que Deus quer lhe usar da maneira que você é e com o que você tem. E como você é. Esses são versículos que nos levam a repensar sobre justiça social. De que nós não podemos estar presos a nada nesta vida. A qualquer momento nós não temos nada. É interessante, queridos. Eu tenho um roteiro de testemunho tão grande, você nem imagina. Quantas coisas já se passaram na minha vida. 6 carros, 4 casas. Casa, irmão, sabe o que é casa? Patrimônios. Muito dinheiro já passou nas minhas mãos. Se eu morresse hoje, eu acho que eu devo ter R$100 na conta. O que eu estou mais interessado é em servir a Deus. E sou bem provido e suprido pelo Senhor. Eu não junto dinheiro em banco. Eu sei que todo mundo se preocupa de uma certa forma. Eu nunca consegui juntar. Às vezes eu jogo lá 50 contas na poupança, no outro dia já está faltando a gasolina, eu já transfiro de volta para a conta e tiro e colo lá e boto de gasolina. E assim eu vou vivendo. Não consigo juntar. Eu vivo do pão de cada dia, daquilo que o Senhor tem proporcionado para a minha vida. A sua misericórdia tem me alcançado, tem me sustentado, tem me abençoado. E é o que eu desejo para a sua vida, meus irmãos. Que você seja uma pessoa abençoada, sustentada pela misericórdia de Deus. Deus é bom, Deus não é ruim, Deus é bom, irmãos. Tudo está acontecendo, Deus continua no controle, fique tranquilo. Querido, então eu quero só colocar aqui para você, para a gente finalizar, ir para o caminho da vitória, como se diz. Servir a Deus é diferente de trabalhar para Deus. O servo, ele serve para louvar a Deus. O trabalhador serve para aparecer. O servo, ele serve para louvar a Deus. E o trabalhador, ele serve para aparecer. O trabalhador se cansa pelo que faz, e o servo descansa no que faz. O trabalhador, ele é sempre ansioso, e o servo, ele é sempre paciente. O servo renova suas forças, o trabalhador se esgota. As pessoas que trabalham, elas se esgotam mais do que quem serve. Não é por isso que nós temos visto, irmãos, pessoas esgotadas, muitas vezes psicologicamente, emocionalmente, frustradas de uma certa forma,
porque cria e gera muitas vezes expectativa no que faz, no que investe. Olha mais para o horizonte do que para o céu, para o vertical. O servo se alimenta então de oração, e o trabalhador de ocupação. O servo se alimenta de oração, o servo se alimenta da presença de Deus, o servo se alimenta dos gostos de Deus e não dos seus gostos próprios. O servo, ele não tem mais interesse em si próprio, ele se interessa pelo que é de Deus. Lembre disso, o servo se alimenta de oração, e o trabalhador de ocupação. O trabalhador, entre Marta e Maria, você conhece esse texto muito bem. Eu só estou preocupado em que você não se escanse, que você não se esgote, que você não se frustre, não se fadigue, não segue, para que você continue vendo. O servo, ele tem uma mente cativa a Deus, o trabalhador tem uma mente cativa nas coisas. Muitas vezes o trabalhador está focado no horizonte, está focado nas coisas, andando por vista e não por fé. O trabalhador, ele anda muito por vista e não por fé. O servo anda por fé e o trabalhador por vista. O que eu quero é que você se conscientize, para que você não caia nesse laço de achar que está servindo a Deus e não está. E muitas vezes mais trabalhando, mais sacrificando do que servindo. O trabalhador tem a mente cativa em coisas, em ganhar muito, o mundo inteiro, como diz. Não adianta então, irmãos, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Isso que eu quero dizer a você, tudo muito sério, é para refinar o seu entendimento, a sua consciência a respeito do que significa trabalhar e servir a Deus. Então o servo, ele tem essas características: a sua mente sempre cativa em Deus, o trabalhador sempre cativa no mundo e nas coisas desse mundo. Então ele anda mais por vista do que por fé. Então o servo, ele tem que andar por fé e não por vista. Ele tem que confiar mais em Deus do que nas coisas, mais em Deus do que nas propostas, mais em Deus do que nos confortos, nos consolos. O servo serve por amor. O servo, ele tem essa grande diferença, que ele serve por amor. Ele tem amor às pessoas, ele tem amor próprio, ele se ama, e por ele se amar, ele quer ver o melhor dos outros. O servo, ele tem um sentimento diferenciado. O servo faz por amor, ele não faz por obrigação. A diferença é que o trabalhador faz por obrigação, faz pelos empurrão, faz se der. É como se ela fosse uma múmia sem cabeça, ou seja, uma mula sem cabeça. Você bate, ela vai, vira para cá, puxa para lá. Não, irmão, o que Deus está lhe chamando para ser uma pessoa que tem personalidade, que tem entendimento. O sábio, ele discerne o tempo e o modo das coisas. Então esse tempo Deus está lhe chamando para servi-lo com intimidade, através do dom de misericórdia, irmãos. É um tempo da igreja se colocar em seu lugar. Essa é a grande verdade. É um tempo da igreja se colocar no seu lugar. Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer. Não que Deus seja mau, não que Deus seja ruim. Deus é bom. Deus é bom. Mas é um tempo da igreja se colocar no seu lugar. Quero dizer que ela se colocando no seu lugar, isso vai se tornar um estilo de vida para você.
Você vai ter um olhar diferente em relação às pessoas, às situações, às dificuldades, os conflitos da vida. Eu quero definir, irmão, orando pelo seu chamado. Lembra que eu li? Jesus vendo Mateus, um cobrador, um pecador, um cobrador de imposto. Jesus vendo ele, passa por ele e chama Mateus. Vem cá, Mateus. Mateus vai até lá e vai aprender o significado de misericórdia. E aí, voltando ao texto no começo, o interessante é que ali mostra tudo isso. Qual era o interesse de um homem? Qual era o interesse de Deus em relação aos homens? Que os homens viessem exercer misericórdia. No final ainda ele fala, o que importa é que os homens se arrependam. O que mais importa é que eles se arrependam. Porque os fariseus vinham e fizeram perguntas para eles. Por que é que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Porque os sãos não precisam, mas sim os doentes, queridos. Então Jesus sempre foi misericordioso, coisa que aquele povo que fez a pergunta, eles estavam acostumados apenas a sacrificar. A vida no altar deles, o altar deles era sacrifício. Era sacrifício para pedir perdão por isso. Estava fácil, era uma mágica que se fazia ali no templo. E eles livravam suas consciências do pecado. Tinha uma diferença muito grande. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, os fariseus, quando perguntam ali, é porque eles estavam com esse sentimento só de sacrificar. Eles não conheciam o que significava misericórdia. E Jesus estava os ensinando que eles precisavam viver por fé e não por vista, pela graça e não pela lei, viver por amor e não por ocupação. A ocupação deles era essa. Pode ver que eles deixavam até de conhecer, quando eles paravam no 7º dia para dizer que o sábado era do Senhor. Eles deixavam de adorar no 7º dia, enquanto os que servem a Deus não têm dia nem hora para adorar, é em todo lugar. Lembra de um pessoal que perguntou, onde é que devemos adorar? É aqui ou é acolá? Não, meus queridos, é onde você estiver. Se renda aos pés, no sentido de arrependimento. Então nessa noite eu te convido a você se arrepender, meus irmãos, dos seus pecados, das suas falhas. Seja humilde em atrair a misericórdia de Deus para a sua vida. Quem muito é perdoado, muito ama. Sabe por que muitos não amam? Muitos não exercem misericórdia. Muitos não servem, não têm relacionamento porque não foram perdoados. Não se deixa ser perdoado. Quando você se arrepender disso, quando você se arrepender do mal que lhe fizeram, quando você perdoar quem lhe ofende, quando você for, porque quem é liberto, quem é curado, quem é sarado, quem é limpo, quem tem as mãos limpas, essa pessoa é a pessoa que está transformada por dentro. De dentro para fora, ela não tem inimigo, ainda que eles apareçam, ainda que eles tentem contra ela. É uma pessoa que ela não se fere fácil, é uma pessoa madura para enfrentar esse tipo de crises. Então eu quero dizer para você, então quem trabalha para Deus, ela está mais sujeita a sofrer danos do que quem serve. Quem serve é mais protegida. Quem serve está mais guardada. Quem serve confia mais. Quem serve depende mais. Quem serve sente mais a sua presença. Quem serve ama mais. Quem muito é perdoado, muito vai amar. Multiplique o seu amor ao próximo. Nós estamos vivendo um tempo muito importante, onde a misericórdia está sendo exercitada, e que isso seja então o seu exemplo de vida para o resto da vida, que isso nunca pare de acontecer em você,
Que você seja essa pessoa, esse fluir de Deus esteja dentro de você, para estender as mãos para aqueles que precisam, para ser a muleta daqueles que, para ser os olhos dos cegos, para ser os pés do manco. Você precisa dar o ombro, meus irmãos. Precisamos dar o ombro. Essa é a verdadeira igreja. Naquele tempo da Pentecoste, dizem que não faltava nada entre si. Eu estou vendo que nesse tempo está sobrando para quem dá. Não estou fazendo uma divulgação aqui não, queridos. Estou só colocando para você. Muitas vezes eu vejo aqui o presbítero Rafael, ele tem ajudado muitas famílias. Ele, Adonai, claro, todo um corpo de pessoas junto com ele. E ele tem perguntado: meu Deus, para quem eu dou dessa vez? Ele está perguntando, nós estamos tendo para dar. Muitas vezes, como se diz, para emprestar. Então quero dizer a você, meu irmão, que isso nunca se acabe, que não seja só no tempo da pandemia, que seja eternamente. Começa a fazer sua cesta básica, começa a amar o próximo, começa a suprir mesmo, começa a fazer suas coisinhas por fora, abençoando aqueles que necessitam. Estou falando de justiça social, amém? Senhor, obrigado. Eu coloco diante da tua santa presença todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Deus, todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Eu estendo a bênção até as suas casas, até os seus lares, seus negócios, seus projetos de vidas, seus comércios, para que multiplique-se cada vez mais, para que eles rendam em tudo que colocar as suas mãos, aonde pisar a planta dos seus pés. Senhor, que eles fluam em todos os seus negócios, fluam espiritualmente, fluam emocionalmente, que eles andem nesse tempo, venham andar em um tempo da graça, em um tempo da misericórdia, que não seja apenas um tempo, mas que se estenda eternamente no chamado de cada um, na vida de cada um, de cada casa, de cada lar, de cada família. Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, venha com a provisão, venha com teu amor, tua misericórdia. Senhor, o meu desejo é que toda a sociedade seja abençoada, seja provida. Senhor, nós oramos para que a bênção do Senhor se estabeleça em cada lar, que haja unidade, que haja amor nos lares, que haja compaixão, que haja misericórdia abundante, que nunca falte misericórdia, que nunca falte amor, que nunca falte paciência, que nunca falte graça, que nunca falte, meu Deus, a tua glória nessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa palavra com uma salva de palma para Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glórias a Deus, que o Senhor Aleluia. Toque a sua vida nessa noite, com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos adorar, amém, meu amado? Aleluia. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Amai-vos, declare: amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Aleluia. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai
amai-vos, declare, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser e como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz, no nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço, a gente ama todos vocês, amém?